Girando a informação, inclusive, meus amores, a gente, claro, tem que falar sobre a Fernanda e o papo que ela teve com a Yasmin e suas aliadas, tá? E aí, nós vamos aprofundar essa discussão agora. Então, toda a sua atenção aqui, tá? A Fernanda, ela quer tornar a Vanessa e a Yasmin suas aliadas? Essa é uma pergunta que eu queria que você respondesse nos comentários. Por quê? Nessa última madrugada, mais pro final da festa, meio ali final da festa, a Fernanda puxou a Vanessa Camargo e a Yasmin ali próximo ao banheiro e elas trocaram uma ideia sobre voto, sobre tomar votos, enfim. Ela questionou as participantes sobre os seus votos nela no último paredão, já que ela, Fernanda, se importa com a Vanessa e se importa com a Yasmin. Porque pro resto ela tá cagando. Vocês vão entender porque ela falou o seguinte, abre aspas pra Fernanda. Eu tenho 10 pessoas para votar, que foram 10 votos que ela tomou. E vocês, Vanessa e Yasmin, estão inclusas nela, nesse montante. Votou em mim, vai levar voto. Só que é uma questão de ordem, ou seja, prioridade. Aí eu queria entender de vocês se era marcação ou não. Se vocês estão indo com a cabeça do Lucas. Aí a Vanessa explicou que ela votou errado. Abre aspas. A gente não está votando em grupo mesmo. Não está combinando o voto. Nessas dinâmicas que estão bem malucas, eu votei errado. Votei errado é demais pra minha cabeça, mas foi o que a Vanessa falou. A gente achou que tinha que votar onde tem mais votos. Mas não é uma marcação com você, Fernanda, disse a Vanessa. Já Yasmin negou ter combinado o voto com Vanessa, o que é uma mentira, né? E justificou o voto em Fernanda falando o seguinte, abre aspas. Você não fala comigo, não olha na minha cara. Fecha aspas. Fernanda disse que não é nada pessoal com a Yasmin, mas desde que todo mundo virou a cara para ela, ela se deu o direito de não falar com ninguém. Durante essa conversa, Vanessa falou que o Davi estava certo quando alertou a Yasmin sobre os gnomos, porque na época ainda tinha o Nizam e o Bin no grupo, e que o Bin que colocou pilha contra o Davi. E Yasmin concordou. Após a conversa com a Fernanda, Yasmin chorou, falando que não entende mais de jogo, tá? Aliás, esse é outro ponto pra gente aprofundar já já, é essa conversa da Vanessa falando que o Davi estava certo. Daqui a pouco a gente puxa esse ponto aqui, eu vou até destacar ele aqui pra gente poder comentar na sequência, tá? E aí, Leão, o que você achou dessa conversa que aconteceu aí na porta do banheiro entre Fernanda, Vanessa e Yasmin? Praticamente a Fernanda conquistou, talvez ali, duas pessoas a menos para votar nela essa semana ou na próxima de novo, né? Eu acho que ela tá a cata disso mesmo, né? De diminuir o número de votos nela e tal, tá fazendo social, coisa que ela não fazia, né? Eu acho que a Yasmin tem toda a razão, né? Ela não olhava na cara de ninguém, ficava trancada naquele quarto o tempo inteiro com a Pitel, né? E só falando mal de todo mundo e tal. Agora, de repente, ela resolveu, depois desses 10 votos que ela levou, ela resolveu mudar e agora está fazendo a simpática, de certa forma. Ela não consegue ser totalmente simpática porque ela não quer perder a característica dela de arrogante, né? Então ela vai, se votar em mim eu voto, mas foi indo e foi conquistando as duas ali. E uma coisa que eu queria falar, eu deixei para falar agora, exatamente depois que você falou isso. Eu estou achando que a edição do programa está favorecendo muito essa Fernanda. Porque pouco antes do paredão acontecer, já começaram com uma coisa assim, mostrando ela mais humana, ela mais não sei o quê, a preocupação com o filho, aquela história do filho que voltou, né? A aparecer no programa e tal. E eu estou achando que estão dando muito espaço para ela. Me chamou muito a atenção que na hora das cartinhas, né, como eu falei, a Denisiane nem apareceu praticamente lendo a cartinha dela. E a Fernanda, assim, emocionada, lendo a carta do pai, que depois a gente ficou sabendo que era do pai, mas podia ser do filho, podia ser do namorado e tal. E ela estava super emocionada e tal. Então eu estou achando que a edição está protegendo essa Fernanda. Acho que faz sentido até para o jogo, né, que é bom porque ela movimenta o jogo, ela é cruel, ela é terrível e tal, ela é antipática, ela é hostil, então isso movimenta o jogo. E ela provoca aqui, provoca ali e tal.
mas acho incorreto em termos de edição, ficar protegendo ela. Eu estou achando que estão protegendo demais. Isso é minha opinião. Eu confesso pra você, ô Leão, que eu acho que a gente precisa ter uma edição mais rebuscada também, né? Eu acho que o programa precisa caprichar melhor nas narrativas. A gente fica sabendo muito mais do que acontece no BBB através das nossas lives aqui, né, do UOL, através dos resumos do Twitter, do Instagram, né, do que propriamente falando com o que vai pro ar pra TV. E o que vai pro ar pra TV tem uma importância enorme, porque tem muita gente que não tem tempo de assistir e de consumir BBB como a gente faz aqui ao longo do dia, e fica apenas com o resumo da Globo, né? E é um resumo que muitas vezes é incompleto e direciona o público para um outro caminho. Por isso que eu acho que de fato precisa talvez ter um cuidado maior com o que de fato é selecionado para entrar na edição. Mas a gente sabe que isso tudo é uma questão muito relativa, né? Não tem como a gente de fato falar que eles vão acertar sempre. Tem dia que vai ser melhor, tem dia que vai faltar coisas que a gente gostaria que tivesse passado, certo? Porque é uma questão, volto a dizer, relativa e de gosto pessoal, porque sempre tem o editor, sempre tem aquelas pessoas que vão selecionar o que vai entrar, e aí é o olhar daquela pessoa sobre o que ela acha importante, certo? Gente, olha, deixa eu ver se a gente vai voltar nesse assunto aqui. Tá, então vamos falar sobre ele aqui agora, tá? Seguinte, a Vanessa Camargo admitiu, junto com a Yasmin, que erraram com o Davi. Quando foi isso? A Vanessa falou que o Davi estava certo quando alertou a Yasmin sobre os gnomos e o Bin, tá? Naquela época que estava Nizam, Bin ainda no BBB, o Bin colocou pilha nelas contra o Davi. A Yasmin foi chamada naquela festa, lembra? E aí o Davi sentou com ela na cozinha e falou, olha, se eu fosse você, ficava preocupada, porque, né, pode estar prejudicando sua imagem, você pode queimar seu jogo lá fora e tal, não sei o quê. Aquela conversa que depois a Vanessa macetou o Davi, basicamente teve uma mudança de percepção das duas, quando agora elas perceberam que de fato o Bin não era uma pessoa tão confiável assim, porque as duas estão com um certo ranço do Bin, talvez ele tome voto delas também essa semana, se ele não ganhar imunidade à prova do líder, que hoje é de resistência, inclusive. Isso demonstra mais uma vez como que a Vanessa, ela simplesmente tirou de campo todas as suas armas contra o Davi, todos os seus discursos contra ele. E até mesmo a Yasmin já começa a mudar o olhar em relação ao Davi. Porque até então, a Yasmin estava contra a Vanessa ficar passando pano para algumas coisas que o Davi faz ou falava. Porque até então, as duas estavam engrossando esse caldo anti-Davi, né? E ontem, só para vocês terem uma ideia disso que eu estou falando, depois dessa conversa, dessa conclusão que elas chegaram, de que o Davi realmente estava certo, a Yasmin estava no gramado, o Davi faz assim para ela, dá um beijinho para ela, sabe o que ela faz? Ela sai de onde ela está, vai até o Davi e dá um abraço nele. Então, isso tudo já exemplifica que o Davi está perdendo narrativa, porque a Vanessa não está mais ali falando dele o tempo inteiro, e outras histórias estão se sobressaindo, como por exemplo a Fernanda, que você vai ver, vai pautar ainda muito o nosso programa, a nossa programação de hoje aqui em Splash, inclusive também no Central Splash presencial daqui a pouco, às 6 da tarde, comigo e com a Bárbara Sarini. Não tem como não ficar sem falar da Fernanda. Por isso, mais uma vez, um acerto do público em eliminar a Denisiane. Porque a Fernanda, nessa noite, trabalhou muito e fez jogadas importantes. Mas voltando o ponto aqui do Davi, e aí eu queria a opinião do Leão Lobo, você acha, ô Leão, que a Vanessa